querem escutar a Jesus de Nazaré. Dizem que falando está ao mundo pecador. Todos querem escutar a Jesus de Nazaré. Jesus, eu quero seguir-te, Jesus. Jesus, eu quero seguir-te, Jesus de Nazaré. Seu exemplo aqui deixou, semeando muito amor. Hoje eu devo decidir entregar-me ao Senhor. Ele fala ao coração, hoje escuta sua voz. Salvação a ti dará e feliz sempre serás. Jesus, eu quero seguir-te, Jesus. Jesus de Nazaré. Sim, ele virá outra vez para levar-nos para o céu, onde não mais haverá nem tristeza, nem mais dor. Sim, ele virá outra vez, vamos ser-lhe sempre fiéis, pois habitaremos com Jesus, o nosso Rei. Jesus, eu quero seguir-te, Jesus. Jesus de Nazaré, eu quero seguir-te, Jesus de Nazaré. Boa noite a todos, que bom que você está conosco, cantando, louvando e buscando a Deus enquanto nós podemos o encontrar. Esse é o segundo domingo que nós estamos numa série especial chamada Ensinos de Jesus. O tema de hoje é salvação. E vamos ver como Jesus tem trabalhado ao longo do tempo para que todos sejam salvos. Porque Jesus não voltou ainda. Como Jesus estabeleceu um plano de salvação antes mesmo do ser humano ter sido criado. Esses e outros assuntos vamos estudar no encontro de hoje. Antes, porém, de nós irmos para a tela compartilhada, quero convidar você para fazermos uma oração para que esse livro aqui encontre terreno fértil em nossa vida, para que as verdades aqui aprendidas sejam praticadas e vividas. Vamos então fazer uma oração? Querido Deus, obrigado por todas as pessoas que se unem a mim nesse momento para te buscar, para te conhecer, para aprender mais do teu querer. Te peço humildemente que o Senhor use teu servo para que ao conduzir esse estudo, todos nós sejamos abençoados. Os que estão em casa, os que estão na igreja, que todos possam ser alcançados pelo Espírito Santo, aquele mesmo que inspirou os profetas no passado. Ajude-nos a te conhecer para ter uma vida melhor. E queremos nessa noite aceitar o teu plano de salvação para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Vamos então agora à tela compartilhada para o nosso estudo dirigido dessa noite sobre a salvação. Iniciando então o nosso estudo sobre salvação da série Ensinos de Jesus. O tema de hoje é
O que Jesus ensinou sobre a salvação? Estamos na lição número 2. Do que nós precisamos ser salvos? Salvos de quê? Estamos mortos? Estamos vivos? Que história toda essa de salvação? Vamos conhecer tudo isso nessa noite. Aqui nós temos uma imagem ilustrativa criada para demonstrar aí os salvos durante a eternidade. Claro que tudo que o ser humano faça para tentar ilustrar é muito pouco, né? É muito distante do que de fato Deus tem preparado, né? O livro que Paulo escreveu aos Coríntios vai falar, né, que nem olhos ouviram, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para todos aqueles que o amam. Então, isso aqui é uma mera ilustração, mas representa um momento que os salvos estarão com Cristo durante a eternidade. A Bíblia começa dizendo que no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio. No entanto, o ser humano caiu em pecado. E houve uma separação entre o homem e o seu Criador. Aqui nós temos uma figura, né? Na Idade Média havia muitas figuras como essas, né? Para representar essa separação. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde de manhã o sexto dia. Deus ficou satisfeito da obra que ele tinha feita, quando ele vê a terra, mas ele vê também o ser humano, que fora criado em sua imagem e semelhança. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. Até aqui está dizendo as benécias do jardim. O verso 17 traz uma condição para estarem ali o tempo todo. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Adão e Eva, eles eram eternos, eles não tinham pecado, nem vontade de pecar. Só que para que isso se mantivesse, eles tinham um teste de fidelidade. E não necessariamente era um teste, era uma possibilidade simplesmente. E Gênesis 6, verso 5 vai dizer qual é a condição nossa após esse evento, né? Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. E Gênesis 6, verso 8 vai dizer: porém, Noé achou graça diante do Senhor. O mundo ia de mal a pior. Adão e Eva pecaram. Deus viu que a maldade estava de forma multiplicada. Mas o verso 8 fala, né? Porém, né? Vem aqui com uma adversidade, né? Uma coisa distinta. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Noé era diferente. Noé buscava a salvação. Davi fala que o pecado não são apenas atos, pecado é uma condição. Olha o que ele diz no versículo 5 do Salmo 51. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Então, Davi tinha a condição de estar pecando no ventre da sua mãe, na maternidade, seja onde fosse? Não. Mas ele já nasceu com uma natureza de pecado. Mateus 15, 19 acrescenta: porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Coração é uma linguagem figurada para os nossos sentimentos. Dos nossos sentimentos é que partem as nossas ações. Esses sentimentos estando deturpados, nossas ações tendem a estar deturpadas também. E a população, cada um faz o que pensa, cada um age como quer. A pergunta é: como posso ser salvo? De acordo com o catolicismo, você pode encontrar a salvação num Deus único, né? Um monoteísmo. No entanto, você tem mecanismo de se achegar a Ele por meio do Papa, por meio da Virgem Maria, por meio de um confessionário. Você pode ter o seu pecado perdoado. Como ser salvo? Por meio de intermediários que não necessariamente é o próprio Deus.
Esse é o ensinamento do catolicismo, que se auto-intitula a religião cristã mais antiga do mundo, tendo como fundador Pedro e Maria, e o bispo de Roma sendo sua autoridade máxima eclesiástica. O catolicismo tem hospitais, tem universidades, tem escolas e fazem muita caridade. É a maior religião cristã no mundo, com mais de 1 bilhão de pessoas. Como posso ser salvo? Do ponto de vista do calvinismo, o que foi o calvinismo? Foi um rompimento com a Igreja Católica, buscando aí um certo tipo de reforma. No Brasil, você tem um dos pilares desse calvinismo, a Igreja Presbiteriana. Há outras, mas a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela segue a linha de João Calvino. Qual a ideia central? De que você foi predestinado para ser salvo. E quem não foi, também não adianta se esforçar muito, porque ele já foi predestinado. Então é uma visão de que a predestinação, ela alcança alguns, não todos. Essa que é a questão, né? Será que Deus teria salvação exclusiva para quem ele já escolheu e não para todos? Como posso ser salvo? Do ponto de vista do Espiritismo, né? O Espiritismo começou na França, havia um homem ali que ele acreditava somente na ciência, mas ele começou a ver ali mesas girantes e ele ficou ali impactado com aquilo, né? E tentou atrelar aquelas mesas girantes com a ciência. Mas ele ouviu uma voz de que quem fazia aquilo não era a manifestação da ciência, porque não tinha músculo para a mesa poder girar, senão almas de pessoas que já haviam sido mortas. E desde então, a psicografia, a reencarnação, têm sido os pilares do Espiritismo. E o Espiritismo, para ser salvo, eles se veem como uma religião cristã também. Eles fazem boas obras, mas eles creem na reencarnação, creem que pode-se receber mensagens psicografadas e que há um processo de cura por meio da medicina, por meio de uma forma espiritualista. Como posso ser salvo? Por meio de Jesus, mas também com mecanismos de quem já morreu. Com a ajuda de quem já morreu, pode-se ter uma vida melhor. Pode receber mensagens de conforto. Qual foi o plano que Deus estabeleceu? Agora vamos ver o que Deus estabeleceu. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu quem? Seu Filho. Para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então eu não preciso do bispo de Roma. Não necessariamente eu preciso ser predestinado. Tampouco eu preciso receber uma psicografia. Jesus, ele foi o maior presente dado à humanidade. Como Jesus definiu sua própria missão? Olha o que ele diz. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo. Porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Jesus veio para salvar a todos, mas viria somente se fosse por Eva, se fosse por Adão ou se fosse apenas por mim. Deus veio para salvar a humanidade. O que Jesus fez por nós na cruz? Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. João 10,30 diz assim, eu e o Pai somos um. E vai ter um outro verso nesse capítulo 10 de João que fala assim, eu sou o bom pastor. O bom pastor conhece as suas ovelhas, e elas me conhecem a mim. A mim me convém conduzi-las. Aí elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. A pretensão de Deus é agregar todas as ovelhas num único rebanho. 1 Pedro 2,24 complementa, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Por quem nós somos salvos? Por Maria? Não. Por Calvino? Não. Por Allan Kardec? Também não.
Nós somos sarados pelas feridas, pelo sacrifício, por tudo que Jesus fez na cruz. O que Jesus ensinou sobre a alegria no céu quando um pecador é salvo? Vamos ver? Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. E olha o verso 7. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então há alegria na terra, contudo há uma alegria muito maior no céu. A salvação depende de nossas obras, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Está em Gálatas 2, verso 8. Olha o verso 9. Não de obras, para que ninguém se glorie. Então nós somos salvos pela fé. E até a fé ela não nasce em nós, ela vem do próprio Deus. Gálatas 2,16 vai falar sobre o que é justificação pela fé, né? Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Esse e outros estudos foram subsídios para que Lutero criasse as 95 teses da justificação pela fé. O livro de Romanos e o livro de Gálatas, eles dão um embasamento para se compreender que o ser humano é justificado pela sua fé. Romanos 5, verso 1 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. É o mesmo autor, Paulo. Então, em Romanos e em Gálatas, encontramos a justificação pela fé. Como o ser humano pode alcançar a salvação? O primeiro texto é lindo. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus, será salvo. Quem? Tu e a tua casa. 1 João 5, verso 11. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem a vida, aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Se somos salvos somente pela graça, qual é o valor das obras na vida cristã? Para que servem as obras? Efésios 2, 10. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, qual a finalidade? Para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então Deus, Ele espera que nós andemos praticando boas obras. E Tiago 2,17 diz: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Tem pessoas que dizem: eu tenho uma fé forte, eu tenho uma fé vibrante, mas quando vem a provação, a pessoa fica com medo, fica acanhada, não age pela fé. É por isso que as obras são relevantes, para mostrar como é que anda a vida espiritual do indivíduo na hora da provação, na hora do desemprego, na hora da pandemia, na hora das crises familiares. É aí que se vê a manifestação da fé, porque falar que se tem fé só tem valor até na hora que se pratica. É como um cheque em branco. Você só tem valor se esse cheque tiver compensação. E Jesus morreu na cruz por todos os nossos pecados. João 1,29 disse, E vendo João a Jesus, que vinha para ele, disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lucas 19,10 diz: Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Quem é o Filho do Homem do ponto de vista do livro de Daniel? É Jesus. Quem é o Filho do Homem no Novo Testamento? É Jesus. Quem é que morreu na cruz? Jesus Cristo. Atos 4, verso 12. Olha que texto lindo. E não há salvação em nenhum outro. Não há salvação em Allan Kardec. Não há salvação em Calvino. Não há salvação numa nobre mulher que foi Maria, mãe de Jesus. Não há salvação nela. Olha só. Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens
pela qual importa que sejamos salvos. E nessa noite chegamos ao momento de tomarmos uma decisão. Eu vou ler aqui a decisão e se você aceitar, levanta a sua mão e fala: eu aceito. Compreendendo hoje o plano de Deus, desejo confiar unicamente nos méritos de Cristo para minha salvação. Quero agora abrir a porta do meu coração e permitir que Ele faça morada para todo sempre. Você deseja que Cristo faça morada no seu coração? Então levanta a sua mão e fala: eu aceito. Aceita? Eu também aceito aqui. Que o Senhor nos ajude a cada dia a tomar decisões sábias. Mais uma vez escureceu e o sol se pôs no coração. Eu já não pude suportar, senti saudades do meu lar. Orei a Deus em aflição, a Ele abri meu coração. Foi quando alguém tocou em mim e ouvi Jesus dizer assim: é só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Amor real, há um rio de paz, há um céu que Deus chamou de lar. Mais uma vez amanheceu e o sol da fé em mim nasceu. E quando penso em desistir, Jesus me chama e diz assim: é só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Amor real, há um rio de paz, há um céu que Deus chamou de lar. É só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Amor real, há um rio de paz, há um céu que Deus chamou de lar. Nessa noite estudamos sobre a salvação. Você já aceitou e deseja que Cristo atue em sua vida. E nesse momento vamos orar
para que Deus confirme esse desejo sincero do nosso coração. Oremos. Querido Deus, obrigado pelo estudo que fizemos aqui nessa noite. Obrigado porque o Senhor nos conduziu. Continue, Senhor, agindo em nossa vida, em nosso coração, para que sejamos pedras polidas por Ti. Queremos ser salvos por Cristo, viver pela fé. E se nossas obras não condizem com o que desejamos, que a Tua graça nos cubra, nos perdoe e nos ajude a caminhar na trilha da esperança. Obrigado pela oportunidade do estudo de hoje e que essa semana seja vitoriosa na vida de todos aqueles que creem no Teu poderoso nome. Oro a Deus em nome de Jesus. Amém. Amigo, não se esqueça, venha para os cultos presenciais, vai ser uma bênção. E você então dizer, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Se você já está indo ao trabalho, você está agindo com fé. Mas também é importante demonstrar fé para Deus, indo na casa dele. Venha, confie, tenha toda a segurança da sua parte, estamos fazendo a nossa parte, e em breve tudo isso vai passar. Mas enquanto isso, vamos servindo a Deus com alegria, porque Ele tem sido fiel, tem nos protegido e tem nos guardado. Uma boa semana e que Deus te abençoe e te guarde. Amém? Um abraço. Tchau, tchau.